Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos apropriamos da geografia para pensar o mundo hoje, com mais uma lista de livros aí selecionados para vocês pensarem a geografia. Aqui no canal nós já viemos fazendo alguns percursos nesse sentido, já falamos de 10 livros introdutórios para pensar a geografia, depois falamos de 10 livros de filosofia para entender a geografia, agora vamos falar de 5 livros de literatura para compreender a geografia. Uma coisa muito importante, que não sei se fica muito claro na maior parte das vezes, é que aqui eu não estou elaborando nenhum grau de qualidade entre um livro e outro. Não estou fazendo uma escala do tipo, esse é o quinto, esse é o quarto, esse é o terceiro. Não, não é assim, esse é melhor do que esse é melhor do que aquele. Acho muito difícil, quando se trata principalmente de grandes autores, é muito difícil você ter uma discussão de qualidade da obra. Existem autores maravilhosos que foram menos lidos do que outros, né? Então, assim, mesmo se a gente pegasse um critério de popularidade do autor, nem sempre isso vai revelar a qualidade da obra, a qualidade do autor. É muito difícil fazer um julgamento, eu diria que é impossível, na verdade, estabelecer um julgamento desse tipo, né? A não ser quando fica muito evidente o descrédito que tem uma obra mal feita, uma obra que teve um fim perverso, né? É mais fácil de avaliar quando a gente está julgando alguns erros históricos do que propriamente quando a gente está falando de grandes autores, né? Pegar, né, qual que é melhor, né? Machado de Assis ou Graciliano Ramos? Bom, é mais uma discussão que vai ir principalmente de acordo com a afinidade que você tem em relação ao autor, ao gosto que você tem em ler seus livros, mais do que em relação a qualidade da obra. Isso é muito difícil de avaliar. Então fica esse primeiro aviso, né? Aviso de que a gente tem que tomar cuidado, porque aqui eu não estou estabelecendo nenhum critério, e mais outros avisos, né? Eu sempre trago aqui livros que eu tenho conhecimento, né? Livros que eu já realizei a leitura. Ou seja, isso explica o fato de que alguns estão na lista e outros não, certo? Quer dizer, podem ter livros, outros livros maravilhosos aqui para pensar geografia, mas eu estou considerando os livros que eu tenho conhecimento a respeito. Então, assim, se vocês conhecerem outros livros, outras publicações interessantes, não deixem de colocar aí nos comentários, que até é uma recomendação de leitura para mim e para quem mais conseguir acessar aí o canal e ver. Muito bem, então, 5 livros de literatura para pensar a geografia. Qual o critério aqui? Primeiro, eu escolhi livros que têm uma centralidade a respeito do espaço importante, mas que, na verdade, eu gostaria de começar com uma outra publicação, que não deixa como evidente a questão relacionada ao espaço geográfico, mas nos coloca uma teleologia que é muito familiar à geografia. O que que isso quer dizer? Nos coloca um princípio, né, um caminho, uma direção, a qual a geografia crítica ela tem grande fundamento. Então, assim, é um livro importante para falar de geografia, mas não por seu conteúdo espacial, mas por conta da teleologia que aposta com o fundamento da discussão desse livro. Os outros eu me baseei na questão do espaço geográfico, mas eu queria muito trazer para vocês, porque eu acho que é um livro que, do ponto de vista educativo, e na verdade não é nem um livro, é um conto, que do ponto de vista educativo tem uma grande vantagem, né? É curto, então os alunos conseguem ler sem muita reclamação, né? e, e é muito didático ao que se propõe. Então, o primeiro livro, conto aqui, que eu gostaria de colocar, é O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski, né? O Sonho de um Homem Ridículo é um livro que me impactou muito a leitura, né? Um conto. Inclusive, vocês acham esse conto em publicações conjuntas, né? Algumas editoras lançaram, acredito que esse conto mais um outro, ou esse conto e uma série de contos, né? Deve ter umas 30 páginas, mais ou menos, né? E aí, por que que eu acredito, né? E vocês vão me questionar, em meio a tanto livro que pode falar de geografia, você traz O Sonho de um Homem Ridículo. Mas por quê? Porque eu queria deixar claro que, além da centralidade da discussão geográfica, seu espaço geográfico, há uma centralidade na discussão geográfica, hoje, no movimento crítico, que é a crítica. E por que que O Sonho de um Homem Ridículo se encaixa perfeitamente nisso que eu estou dizendo? Primeiro, vamos tentar contextualizar um pouco o livro, né? O livro ele fala a respeito desse homem ridículo que
todos os dias retorna à sua casa, possui um grande desejo de suicídio, né? É um homem completamente desencantado com a vida, né? E que vai sendo amargurado por essa constante, né? O Dostoiévski, ele tem muito esse tom, né, pessimista, né? Esse pessimismo dostoiévskiano, que inclusive muitas vezes é um positivismo ativo, até é uma forma de pensar o pessimismo, né? É um pessimismo ativo, uma forma de pensar o pessimismo como uma possibilidade de tomada de ação, né? Então, esse homem que retorna, né, que vive uma vida angustiada, retorna à sua casa todas as noites com desejo de suicídio, até que, em determinado momento de sua vida, algo acontece que lhe muda a percepção. Esse homem, uma certa noite, tem um sonho, né, o sonho de um homem ridículo, tem um sonho, e nesse sonho, ele é levado para um outro planeta, onde nesse outro planeta ele tem a oportunidade de viver entre seres divinos, né? Então, seres divinos que vivem uma sociedade perfeita. Há uma perfeição em tudo, nas relações, não há o mal-estar nessas relações sociais. É uma sociedade utópica, perfeita, né? E esse homem, então, começa a conviver entre esses anjos, de modo que vou, né, adiantando a história, de modo que em determinado momento, algumas questões começam a surgir. Esse homem ridículo, ele começa a se sentir como a peça de desequilíbrio. É o homem que, colocado entre seres divinos, começa a desequilibrar a ordem natural daquela divindade. Ao longo da sua permanência nesse outro mundo, as relações começam a se complicar. Os homens começam a se tornar perversos, a fofoca começa a surgir, a traição, o ódio pelo outro, né? De modo que a sua presença nesse mundo divino foi a grande desestabilização. E qual que é a questão aqui? Assim que ele acorda, ele tem um pensamento que faz com que ele decida pelo não suicídio, né? Por não se matar. E qual que é esse pensamento? Eu sou a origem do mal nesse mundo. Eu sou a origem desse mal. E por constatar que ele próprio era a origem desse mal, ele diz, então, o caminho não é o suicídio. Por isso esse pessimismo ativo do qual eu comentei. Então, o suicídio não é o caminho, mas eu preciso consertar o que há de errado aqui. Então, ele percebe que a presença dele é parte desse motor que está construído como uma engrenagem que torna o mundo tal como ele é. Isso é muito importante. Aqui há uma série de críticas, é claro, vocês podem dizer, bom, mas calma lá, e aí você está dizendo que a culpa é dele, não das grandes empresas que têm o monopólio. A questão aqui, na verdade, é mais uma questão de se perceber como um sujeito ativo. Se perceber como um sujeito que, dentro de uma sociedade, tem sua parcela de culpa, porque todos têm, e se perceber como um sujeito ativo, sujeito da mudança. Isso é maravilhoso, porque isso é de um pensamento filosófico muito parecido com grandes autores da geografia, como Milton Santos, né? A centralidade é o homem é o caminho para mudar, e essa centralidade do homem que vem de baixo, do homem que é explorado, é esse o homem que pode prever um futuro melhor. Então, por isso eu trouxe para vocês primeiro O Sonho de um Homem Ridículo, que é um livro que eu acho sensacional para a gente, um ponto, né? Que eu acho sensacional para a gente introduzir essa ideia de crítica, essa ideia desse sentimento de tomada de responsabilidade, de participação ativa na sociedade, que é típico do que a gente chama de geografia crítica. Muito bem, segunda recomendação agora, Quarto de Despejo, Carolina de Jesus. Bom, Quarto de Despejo é um livro muito interessante para a gente pensar a geografia urbana. Inclusive, ele tem sido utilizado como programa do curso de geografia urbana na Faculdade de São Paulo, na USP, né, na Universidade de São Paulo. É um livro que tem um potencial crítico gigantesco, né? Na verdade, é um livro diário, né, que relata com esse conteúdo sofrido, o dia a dia da Carolina de Jesus, que é sua autora. E que, portanto, nos introduz num mundo marcado pela desigualdade, marcado pela segregação social, racial, espacial. Essa vida marcada pela habitação das zonas de várzea,
né, que ficaram renegadas, né, que foram deixadas à ocupação daqueles que são desprovidos e que até hoje ocasionam muitos problemas na cidade de São Paulo. E daí esse nome quarto de despejo, né, quer dizer, é esse quarto da empregada, esse quarto onde a pessoa é deixada, né, esse quarto onde o pobre é deixado como um quarto à parte, né, um quarto de segregação, né, onde você despeja essas pessoas. Então, é um livro que traz um relato e que, por principalmente ser um relato real, nos coloca em questão todo o cotidiano de precarização. E muito interessante para a gente pensar, então, a constituição do nosso modo de vida urbano. Então, essa é a segunda recomendação, Quarto de Despejo. É um livro fundamental para a gente se conectar com o cotidiano dessa segregação social, racial, espacial, né? E com a própria autora, né? Uma autora negra, uma autora que vem desse movimento emancipatório, desse movimento de luta, uma autora que talvez nunca fosse descoberta, mas possui uma genialidade gigantesca. Se conectar com a vida da autora é um caminho para a gente pensar o nosso modelo de sociedade. Daí esse ser um livro indispensável, né? Terceiro livro para vocês, Vidas Secas do nosso querido Graciliano Ramos. Vidas Secas. Acho que foi um dos livros mais rápidos que eu li na minha vida. O livro me prendeu assim completamente. O filme também, um filme maravilhoso, considerado um dos maiores clássicos aí do cinema brasileiro. O Graciliano, ele tá nesse movimento de apontar as questões das desigualdades, né? De você apontar os problemas daquela sociedade, de você encarar de uma maneira, às vezes, até quase científica, um pouco essa realidade, né? E essa literatura de crítica social é muito importante. E o Vidas Secas nos conecta, nos traz um conteúdo extremamente, né, importante para a gente pensar o peso do dia a dia do sertão nordestino, mas é para além disso, ele nos conecta com a realidade, na verdade, de todos os brasileiros pobres. Mas principalmente o que há de marcante ali, do ponto de vista geográfico, é essa precarização da vida, né? Essa região inóspita, né? O livro já começa com, na verdade, eles perambulando pelo sertão nordestino em busca de comida, né? E aquela coisa do migrante que está fugindo da seca e, e que tem essa vida marcada por esse conteúdo geográfico muito sofrido do ponto de vista físico e humano. Do ponto de vista físico, a seca, né? E também a questão da chuva. Porque às vezes você vê no livro a questão da seca como impactante, mas é também a questão da chuva, né? Quer dizer, há um momento em que a chuva é tão torrencial que também corre o risco, né, de invadir a casa, então que ocasiona ali uma espécie de natureza hostil, né, que a gente não pode deixar também pensar que se trata apenas de uma natureza hostil. Ela é um dado dessa geografia, mas principalmente essa hostilidade desse modo de vida, né, essa precarização, se revela nas suas relações de trabalho, no fato de que é, o roubo do empregado, o roubo constante do funcionário que, por não conhecer seus direitos, por ser um analfabeto, não tem consciência da própria exploração, né? Então, é um livro, e o próprio título nos diz, né? Essa vida seca. O livro é um livro seco, né? A princípio, parece um livro desgastante de se ler, mas não é. É um livro que nos conecta, na verdade, com esse cotidiano pesado, com essa dificuldade, com um homem que é ali e vai para a prisão e é recorrentemente objeto de uma opressão que você pensa, mas como ele não enlouquece de vez, né? Como ele não perde completamente a sua cabeça. E o livro termina de uma maneira muito simbólica, né? Vamos que é de novo para a migração, mas agora a migração em direção a um grande centro urbano. Então vamos agora para um grande centro urbano procurar uma melhoria de vida, e a gente sabe que aí já abre brecha para outras discussões geográficas, né? A gente já percebe que dali não vai para nada melhor, né? Dali a gente sabe que o ambiente urbano ele é marcado também pela segregação, também pela exploração do trabalho, muitas vezes é um estilo de vida muito pior. Se a gente pegar lá os estudos do Josué de Castro, por exemplo, sobre a fome, a gente percebe que a zona da Mata Nordestina passava menos fome que o litoral, né? E o litoral é extremamente urbanizado, justamente porque no litoral a gente tinha o predomínio da monocultura
E na zona da mata, as pequenas propriedades agrícolas permitiam o cultivo de subsistência. Então, isso não revela, né, ir para a cidade, mas revela esse caminho que é encontrado pelo povo desesperado, né? Então, o livro aí é fundamental para a gente pensar a geografia. Quarta recomendação, O Curtiço. Curtiço Aloysio Azevedo. É um livro também, vai nessa mesma pegada, né? Um pouco nessa pegada de demonstrar essa realidade social conturbada, né? Ali no Rio de Janeiro. E é marcante dessa sociedade carioca, né? Que é marcada por essa segregação, é marcado pela contradição de riqueza e pobreza. Mas o fundamental de pensar aqui o livro é entender como, na verdade, o Curtiço, né, sendo o personagem principal desse livro, o Curtiço ele é o espaço simbólico, simbolizado. Daí existem várias discussões, né, uma fenomenologia desse espaço, quer dizer, esse espaço ele se personifica, ele se torna agente das coisas que acontecem. De alguma forma, é um espaço que induz, que representa, que demonstra. Então, toda uma fenomenologia que mostra como esse espaço que é o cortiço, ele está imbricado no meio daquelas relações sociais. E por isso, o cortiço se torna um elemento fundamental para a gente pensar como se desenvolve uma sociedade a partir do seu espaço. Mas aqui de uma maneira muito interessante, porque a gente está pensando só a propriedade ali do cortiço e seus arredores, né? Então, quer dizer, do ponto de vista geográfico, a discussão que fica é como o espaço representa, né? Essa representação que nós temos do espaço, como ela comunica. Isso é importante porque o geógrafo ele tem que aprender, ou interessado em geografia, que é uma ciência maravilhosa, muitas vezes a gente perde esse conteúdo estético da geografia. Em algum momento eu trago para vocês essa discussão no canal, mas a gente perde esse conteúdo estético, que é o maravilhamento. É uma ciência que virou uma ciência de crítica e que, por ser tão crítica, né, deixou o maravilhamento de lado. Né? E eu gosto muito de um outro autor, né, chamado Rubem Alves, que ele diz: olha, os revolucionários não gostam muito de falar em prazer. O prazer parece uma coisa antirrevolucionária, né? Parece que o prazer ele é diametralmente oposto à revolução. E é claro, a revolução só ocorre num contexto de precarização social, eu entendo, mas ele tem que ser parte constituinte dos nossos movimentos, né? Esse encantamento com o mundo, ele faz parte do processo revolucionário. O processo revolucionário, ele é entendido como um desencantamento do mundo, justamente porque ele precisa desse desencantamento para gerar suas ações. Mas o encantamento nesse processo, e daí sua dialética, sua contradição, é fundamental. Então, assim como Aloysio Azevedo, quando observa o cortiço, se comunica, faz esse cortiço se comunicar com a gente, é importante que a gente se comunique com o nosso espaço, porque o espaço ele é uma representação. A arquitetura do espaço, as formas espaciais, os usos dos espaços, a forma da distribuição das pessoas no espaço, tudo isso é comunicativo, de maneira bela e de maneira revoltosa, né? Porque ao mesmo tempo que comunica uma obra de arte, esse espaço comunica a segregação. Mas a própria obra de arte, que é esse encantamento, ela é o caminho para revelar a segregação. Quando, por exemplo, eu percebo por que que alguns espaços são marcados por certas influências arquitetônicas e outros não, né? E como essas influências revelam um pouco sobre quem utiliza aquele espaço, por exemplo. Então, a marca aqui do Curtiço é aprender a se comunicar com o espaço, observar esse espaço, a ver a relação que ele mantém, inclusive nos condicionando. Né? O espaço nos condiciona o tempo inteiro. Né? É só você entrar num shopping e ver como o posicionamento de vidros com luzes artificiais no teto nos induzem a pensar que está sempre de dia. Sendo que às vezes já é 10 horas da noite, ele está de dia, vamos consumir. Então, o espaço ele é produzido com esse fim de nos condicionar. E essa comunicação é muito importante. Um livro que comunica isso muito bem é o Curtiço. Para finalizar, Os Sertões, Euclides da Cunha. Né? Perceba aí 4 livros de autores brasileiros, um livro de um autor estrangeiro, que eu quis valorizar um pouco mesmo a nossa literatura nacional. Os Sertões de Euclides da Cunha, é inegável que tem um conteúdo geográfico ali, evidente. O primeiro capítulo, a Terra, né? Claro, ali é uma. Quem quer ler Os Sertões e começa lendo a Terra já se desanima, né?
O primeiro capítulo do livro ele é extremamente desgastante, né? E, inclusive de um conteúdo técnico que muitas vezes a gente não tem nem condição de interpretar, de entender. E ainda mais, né, de uma geologia que é muito antiga, que tenta explicar um pouco uma linguagem que não diz respeito nem ao que a gente já conhece hoje como paradigma fundamental, que é a tectônica de placas. Mas, e aí é uma grande questão, né? O pessoal com geologia é difícil, essa falta de encantamento, né? Um autor que soube recuperar esse encantamento de uma maneira maravilhosa foi Aziz Absaber. O Aziz Absaber sabia que a comunicação dependia desse encantamento e que por isso não adiantava falar de uma maneira extremamente técnica e complexa, mas maravilhar falando dessas coisas. Eu acho que, apesar de ser um capítulo muito seco, esse capítulo inicial, tem grandes, né? Tem grandes contribuições para o pensamento geográfico. Primeiro, que há toda uma discussão geológica que nos introduz a uma coisa é, extremamente importante sobre o território brasileiro. Depois que há uma beleza no modo como ele vai falando, basta que a gente se abra a esse entendimento. O problema é que muitas vezes a gente não se abre, né? Mas para se abrir, é fundamental entender. Para se maravilhar, é fundamental entender. Então, é um livro que é desgastante. A gente precisa pegar esse primeiro capítulo. Muitas vezes, quem começa por ele fala: o livro é chato. Mas o restante do livro, né, o homem, né, primeiro a terra, depois o homem, já nos oferece melhores contextos, contextos mais interessantes, né? Então, depois, nessa questão do homem sertanejo, essa questão do Brasil sertanejo e o Brasil do litoral, a campanha contra Canudos, porque é justamente sobre isso que trata o livro, né? O Euclides da Cunha era jornalista, acompanhou uma dos destacamentos que investiram contra Canudos. Essa coisa do homem sertanejo, essa coisa da precarização social, tudo isso se revela ao longo da discussão do livro, né? O messianismo dos sertões, o homem sertanejo bravo, né? Então é um livro fundamental, né? E que não é um livro que, como por exemplo, em contraposição ao sociólogo Nina Rodrigues, que colocava ali claramente que o homem do sertão ele era um bárbaro, né? O Euclides da Cunha já tem uma visão diferente. Ele percebe que nesse Brasil do interior é onde a gente encontra a potencialidade do que é ser brasileiro, a potencialidade da construção de uma nação. Isso daqui é muito bonito nesse livro, né? Um livro também indispensável para a gente entender a geografia brasileira, a própria formação do Brasil. É um livro que é encaixado como literatura, mas que pode ser até um registro que beira quase uma discussão acadêmica, né? Mas de fato é uma literatura, né? Uma descrição, uma conversa, né? Que nos leva a uma outra forma de linguagem, apesar de parecer muito com a linguagem acadêmica. É isso, pessoal, 5 livros de literatura. Acredito que aqui a gente já dá uma fechada. Eu não quis trazer tantos livros para a gente não se perder também numa discussão muito extensa, para que eu pudesse, inclusive, comentar um pouquinho a mais desses livros com vocês. Então, fica aí a recomendação. Se deixei algum de fora, peço perdão. Muitos eu não li, né? E vocês podem deixar aí no comentário, né, livros que vocês acham interessantes, pertinentes. Fica de recomendação de leitura para além dessa lista que eu fiz para vocês. É isso, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar aí o vídeo e até uma próxima.